contratar creators ainda é uma boa estratégia? Claro que é. Oxi, eu não tô entendendo por que você tá com essa dúvida. Por que você clicou nesse vídeo? É óbvio que é. Brincadeiras à parte, eu entendo perfeitamente, sim, essa dúvida, porque a influência, o marketing de influência, é uma estratégia de marketing muito difícil de medir. Antigamente, lá em 2015, 2016, quando isso começou a ficar em alta, era básico. Se aquele influenciador tinha muitos seguidores, pelo menos alcance ele ia te dar. Afinal, tava todo mundo vendo o que aquele influenciador tava fazendo. Só que muita coisa mudou desde então. Surgiu o algoritmo, surgiu a aba Reels, um algoritmo de interesse que eu já falei várias vezes aqui pra vocês. E tudo isso impactou na estratégia de marketing de influência. E comprovar o retorno sobre o investimento, ou seja, o quanto o investimento que a marca fez no marketing de influência retornou pra ela, é uma coisa muito difícil de fazer. E isso acaba sendo uma das maiores barreiras e uma das maiores inseguranças pra confiar nesse tipo de estratégia. Mas assim, trazendo dados de pessoas que têm experiência com marketing de influência, ou seja, marcas e agências que usam essa estratégia, cerca de 87% deles concordam que trabalhar com influenciadores traz um resultado que nenhum outro tipo de comunicação digital pode trazer. Além de que, segundo o relatório do State of Influencer Marketing da Linkia, publicado ainda esse ano, o conteúdo de creators performou em média 2,7 vezes acima dos anúncios feitos pelas próprias marcas. E 81% dos profissionais entrevistados afirmam que o material do creator supera o material institucional. Tá vendo? Tá vendo? Então assim, eu não queria falar nada não, mas sim, trabalhar com nós, creators, continua sendo sim muito vantajoso pras marcas. E é foda eu estar fazendo esse vídeo porque, afinal, eu sou uma grande beneficiária dessa estratégia, né? Afinal, é o meu trabalho. Como é que eu vou te convencer a confiar em mim? Fica tranquilo, que nesse vídeo aqui pode confiar em mim, porque o que eu tô trazendo até agora são fatos. E contra fatos não há argumentos. Mas se você ainda não tá convencido de que essa é uma estratégia boa, se você ainda tem dúvidas se publicidade com influenciadores ainda funcionam, se você acha que essa era do hashtag publi está acabando, ou até mesmo se você não sabe como funciona esse mercado, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar tudinho. Tá bom? Bora que bora? Oi, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra o quê? Muito conteúdo sobre criação de conteúdo. E um recadinho de sempre que eu faço aqui, eu quero te convidar pra fazer parte da comunidade Content Skills. Essa comunidade é pra você que está buscando um acompanhamento mais perto, com uma especialista em criação de conteúdo e redes sociais. Na comunidade você tem acesso a todos os meus cursos e ainda pode participar dos nossos encontros ao vivo, onde podemos falar sobre você, o seu negócio, e eu posso te mostrar as melhores estratégias pra alavancar ainda mais o seus conteúdos nas redes sociais. Tudo feito ali pra você. Pra você participar é só entrar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Mas agora, indo pro nosso assunto, né? Se você caiu aqui de paraquedas desse vídeo, deixa eu te contextualizar um pouco mais sobre quem sou eu na fila do pão pra te falar sobre marketing de influência. Eu tô dentro desse mercado de criadores de conteúdo desde 2019. Em 2019 eu trabalhava nos bastidores de um canal de esportes eletrônicos aqui no YouTube. Inclusive, naquele ano a gente ganhou o YouTube Rewind de canal revelação, tá? Eu tava. E eu também acabei trabalhando com 10 influenciadores desse mesmo segmento ao mesmo tempo. E desde então eu vivi muitos bastidores de estratégias de marketing, vivi tudo isso até ali em 2022 como social media também. E durante todo esse período eu já criava conteúdo também nas redes sociais. Então eu fazia já as duas coisas ao mesmo tempo. Estava atrás das câmeras e também na frente das câmeras. E em 2023 eu saí oficialmente dos bastidores e profissionalizei o meu modelo de negócio como criadora de conteúdo. E hoje eu sou youtuber, influenciadora, criadora de conteúdo, eu trabalho com publicidade, eu também ofereço serviços de consultoria de estratégias para marcas e influenciadores que querem se profissionalizar nesse meio. Então a visão que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo é de alguém que não só trabalha na frente das câmeras, mas também alguém que está por dentro dos bastidores desse mercado de marcas e influenciadores há 7 anos, beleza? Então agora que eu já te expliquei toda a minha trajetória, pelo menos dei um resumo aqui para você do porquê que eu sei o que eu sei, vamos pro assunto oficialmente do vídeo. Como que está o marketing de influência em 2026? Como eu tava dizendo, o marketing de influência funciona, mas ele não é tão simples como já foi no começo. O papel do creator na estratégia de marketing de influência mudou bastante com o passar dos anos. Antes bastava uma fotinho segurando o produto assim, segurando, e um story de 15 segundos que o influenciador já dava muito alcance para as marcas. Era nível de esgotar todos os estoques delas.
muito gostoso. Mas hoje o mercado tá um pouco mais maduro, o alcance não é mais o único objetivo quando você contrata um influenciador. Porque como eu te falei diversas vezes aqui nesse canal, hoje em dia qualquer pessoa pode viralizar e ter alcance. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Seu vídeo, mesmo com uma conta com pouquíssimos seguidores, pode alcançar milhões de views, assim como o vídeo de uma pessoa com milhões de seguidores. Porque hoje a gente tá dentro de um algoritmo de interesse. A gente não vê só o conteúdo de pessoas que a gente segue. A gente também vê conteúdo de pessoas que a gente não segue. Se o assunto daquele vídeo é de nosso interesse, ele pode muito bem aparecer pra gente, independentemente se estamos seguindo aquela pessoa que criou aquele conteúdo ou não. Então, sendo assim, o alcance, ele foi difundindo. E hoje o alcance é só uma das possibilidades que a marca tem quando contrata um influenciador. E querendo ou não, é um recurso que foi desvalorizado pro criador de conteúdo com o tempo, justamente por conta desse algoritmo que a gente tá inserido. Mas hoje o influenciador entrega muitas outras coisas que compõem todo o funil da estratégia de uma marca. Ele pode estar presente tanto na descoberta, no relacionamento com o público e na conversão. Porque hoje em dia o influenciador, ele entrega o quê? Entrega relevância. Já tá consolidado que o marketing de influência não é só das celebridades, dos influenciadores com milhões de seguidores, dos mega influenciadores, né? Sabe esse estereótipo? Então, não é só deles. Eu digo isso porque tem muito empreendedor pequeno que guarda o seu dinheirinho suado para poder contratar um influenciador caro e acaba se decepcionando. Por quê? Porque ele não gera o resultado que estava nas expectativas desse empreendedor. E muitas vezes a culpa cai em quem? No influenciador, que não entregou o resultado que a marca estava esperando. Mas muitas vezes a própria marca não faz o mínimo, que é estudar e pesquisar de uma maneira mais aprofundada para descobrir qual influenciador que se encaixaria melhor no segmento e no objetivo dela daquela campanha que ela tá fazendo. E muito por culpa dessa visão muito antiquada de que basta ter milhões de seguidores que ele vai te dar alcance, que era o que acontecia lá em 2015 e 2016. Mas hoje, em 2026, 10 fucking anos depois, as coisas não são mais assim. Mas muitos deles não enxergam que se você é um negócio local, por exemplo, vale muito mais a pena você contratar um influenciador que tem 3 mil seguidores, que é do bairro onde está o seu negócio, do que um influenciador de milhões de seguidores. Porque o pessoal do bairro que consome aquele influenciador vai confiar muito mais nele, porque ele sabe muito bem qual que é a realidade daquele bairro, trazendo ainda mais resultados para aquele negócio local. Por isso, se você contrata um influenciador certo, sua marca é amplificada no que ela representa, tornando ela mais humana, porque é esse o papel do influenciador hoje em dia. O de ter narrativas próprias, o de falar do seu jeitinho, a autenticidade e a personalidade do influenciador. Ninguém quer ver o seu banner, o seu flyer, sabe? Atrapalhando o entretenimento dele enquanto que ele tá ali rolando a tela do TikTok ou do Reels, sabe? Os anúncios. Então, disclaimer rápido. Nesse momento eu quero pedir pra você desligar um pouquinho aquela sua chavinha de consumidor de eu não aguento mais ver anúncio nas redes sociais, e começa a ligar a chavinha de empreendedor e presta atenção aqui em mim. Os anúncios, eles são criados pra promover um produto, um serviço, promover alguma ideia. É um modelo que existe há décadas e não vai deixar de existir porque é um grande motor dentro do mundo. É basicamente, eu te ofereço um conteúdo gratuito, em troca eu pego um pouquinho do seu tempo pra você assistir um anúncio. É assim que funciona aqui no YouTube, se você não assina o YouTube Premium, né? É assim que funciona dentro das redes sociais, dentro do Instagram, dentro do TikTok, onde a cada X conteúdos que você tá vendo, você vai ver um anúncio, ou até mesmo uma publicidade feita por um creator. É assim que sempre funcionou na TV, onde você assiste uma propaganda no meio dos seus programas favoritos. A propaganda, o anúncio, é o que sustenta o conteúdo no mundo e não vai deixar de existir. Pelo menos, não tão cedo. Porque como eu sempre falo aqui nesse canal, a maior maluquice é criar conteúdo de graça, sem ganhar nada com isso. Pelo amor de Deus, gente, não crie conteúdo sem ter a mentalidade de como que você vai ganhar com aquilo. Para de ser doida! Não sei se você quiser por hobby e tal, mas, gente... Eu vou parar de falar. Eu não preciso falar nada, não. Pode criar seu conteúdo por hobby. Mas, se você é um criador de conteúdo e quer levar isso como uma carreira, anúncio, publicidade é uma coisa que sempre vai existir. Mas sabe quando a gente entra no Instagram e se depara com aquele anúncio com muita cara de anúncio? Muita cara de propaganda de televisão? Ou até mesmo um flyer? Isso faz a maioria das pessoas revirar os olhos. Porque realmente é uma coisa chata. É muito chato. Agora, quem tá fazendo a propaganda, se for o creator favorito dele,
dele, quem está assistindo vai pensar 2 vezes antes de rolar a tela para o próximo conteúdo. Eu acredito muito que o futuro dos anúncios, das propagandas, na verdade isso já está acontecendo, o que eu vou falar aqui para vocês, é que cada vez mais esses anúncios, eles estão servindo para entreter as pessoas, para que daí a empresa, a marca, né, conquiste a audiência dela e não mais a interrompa. Porque assim, tá meio que todo mundo saturadão de anúncio, então a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar entreter as pessoas no meio de um anúncio. É o que eu faço aqui no YouTube, é o que muito criador de conteúdo faz e é o criador de conteúdo que consegue fazer isso. O influenciador, ele é perfeito para ajudar a marca a fazer isso, porque ele humaniza, ele entretém e gera muito mais confiança. Mas bora dar outro disclaimer aqui. O que é um influenciador? Ser influenciador, gente, não é simplesmente assim, ai, acordei, fiquei com vontade de me tornar um influenciador e vou colocar ali na minha bio digital influencer. Não. Você não se torna um influenciador do dia pra noite porque você ficou com vontade de ser um ou porque você, sei lá, viralizou um vídeo. A influência, gente, é uma consequência. Você vai influenciar na medida que você passa a criar conteúdo e construir sua autoridade pra conseguir influenciar alguém. Ou seja, é o quanto você se tornou relevante com o tempo através do conteúdo que você entrega. Quanto mais tempo você tá na internet, quanto mais conteúdo seu é encontrado pelas marcas, quanto mais trabalhos você já fez e quanto mais confiança você adquire da sua comunidade, mais influente você se torna. Não é só pagar de bonito e postar pra ter curtida. Não! O influenciador, o criador de conteúdo, ele é responsável por construir valor na sua própria imagem. E é um processo estratégico também, que envolve definir quem é você, como você quer ser percebido pelas pessoas, sobre o que você fala, sobre o que você não fala, qual a sua forma de se comunicar. Não é apenas aparência, videozinho engraçadinho, videozinho bonitinho, mas é o quanto você é consistente no que você faz, o quanto você é autêntico, o quanto que tudo está alinhado com o seu posicionamento de mercado, beleza? Mas agora, você já deixou o like nesse vídeo? Você não deixou o like ainda, né? Bora deixar o likezinho nesse vídeo. Muito obrigada. Eu sei que você tá gostando e se você não é inscrito ainda, se inscreva que aqui no meu canal você encontra muito conteúdo sobre criação de conteúdo. Voltando aqui, o que é preciso ter dentro de uma estratégia de marketing de influência para ela funcionar? Gente, é o seguinte, para que uma estratégia de marketing de influência funcione e gere resultados bons, seja em vendas, seja de reconhecimento de marca, seja em engajamento, ela precisa ir além de simplesmente vou pagar esse influenciador aqui pra postar e divulgar minha marca. Tá errado, não é assim que funciona. O papel do influenciador é criar o conteúdo e postar, mas se nem a marca sabe o que ela quer, isso acaba se tornando um tiro no escuro. Não é efetivo, não vai pra frente. Então, primeiro de tudo, o que a marca precisa saber é quais são os objetivos dela. O que a campanha que ela tá criando quer alcançar? Quer reconhecimento de marca? Quer consideração? Quer engajamento? Quer conversão? Aí, o segundo passo é começar a fazer uma seleção de influenciadores de uma maneira estratégica. E é aí que entra a busca por influenciadores que compartilham pelo menos os mesmos valores da marca. E se ele for do mesmo nicho, melhor ainda. E aí, na hora de você selecionar, a hora de você selecionar o influenciador certo para sua marca, é muito mais importante você olhar o engajamento deles com a própria comunidade, o quanto que a audiência dele confia nele, do que você ficar vendo o número de seguidores dele. Tô dizendo que o número de seguidores não é importante? Não, o número de seguidores é importante sim. Mas se o objetivo principal da marca é alcance e reconhecimento de marca, é muito mais garantido conseguir isso com mega influenciadores, como Boca Rosa, Lucas Rangel, Liz Macedo. Agora, se ele quer compartilhamentos, curtidas, às vezes ir atrás de um influenciador mais criativo, mais sem vergonha, sabe? Pode ser uma estratégia melhor. Agora, se ele quer engajamento, se ele quer confiança, ir atrás de um micro ou nano influenciador pode ser uma excelente opção, porque os influenciadores menores ou os influenciadores de nicho tendem a possuir mais credibilidade, mais engajamento e mais confiança do público. E aí, com a campanha em mente, você vai montar o briefing. E no briefing você vai colocar as mensagens da campanha, o que deve ser entregue ali, trazendo todas as informações da marca e o que você está esperando que o influenciador entregue. Mas aí vem uma questão importante. Presta atenção aqui. A campanha que foi montada, ela é encaixável no influenciador? Faz sentido com o conteúdo dele? A marca está disposta a deixar o influenciador trazer a própria personalidade na campanha? Porque se a marca começa a podar o que o influenciador pensou em fazer, o vídeo tende a não performar muito bem. Porque quem conhece o público do influenciador é o próprio influenciador e não a marca. A marca
quer o público, a marca quer aquele público daquele influenciador, mas quem sabe se comunicar com esse público é o creator, é o influenciador. Então é importante que a marca confie no creator para fazer essa estratégia. Ela até pode dar todo o direcionamento, não só pode, como deve dar todo o direcionamento para não ter erros na comunicação sobre a marca, mas quando isso acontece a nível de engessar o criador de conteúdo, a estratégia de marketing de influência se torna cada vez menos efetiva, porque afinal o marketing de influência tem o objetivo de usar a influência de uma personalidade. Se aquela personalidade é moldada demais, ela deixa de existir e o retorno desse investimento é zero. Isso acontece muito quando a marca traz muitos disclaimers, muitas coisas que o influenciador tem que falar em tal campanha, quando fala que tem que falar de um jeito e não de outro. Nitidamente dá pra ver ali, nossa, a marca deve ter colocado tanta regra naquele influenciador pra ele fazer o vídeo daquele jeito, e geralmente são vídeos que, tipo, as pessoas querem facilmente pular pro próximo, por isso que não é efetivo. Aí vem a marca falar, mas pipipi, popopó, aquele influenciador ali não deu o resultado que a gente tava esperando. É óbvio, você tirou tudo de bom que tinha naquele creator, por medo dele falar alguma coisa que sua marca não falaria assim tão abertamente. Então, o meu conselho aqui, evite limitar a criatividade do influenciador. Não que isso não tenha acontecido comigo, tá, gente? Eu tô sentindo que eu quis fazer esse vídeo por desabafo, né? Ai, gente, é foda. É foda. Sabe o pior? É que... Só uma pequena coisa que não tava no roteiro que eu gostaria de falar. É que nós, influenciadores, somos a parte pequena de todo esse processo. Então, vai cair nas nossas costas, de qualquer maneira. A marca vai culpar a agência vai acabar culpando a gente, porque somos o criador de conteúdo, somos os pequenininhos dentro desse rolê. Então, tudo vai cair em cima da gente. A não ser se você for uma marca nível Boca Rosa, ou, sei lá, Lucas Angel, como os exemplos que eu tava dando aqui, é muito difícil impor as ideias dentro de um ambiente corporativo ali, sabe? Que é o setor de marketing de uma empresa. Eu digo isso porque, da minha experiência, eu já tive tanto nos bastidores, como eu falei pra vocês, e eu estou na frente da câmera hoje em dia. Eu vivo as duas coisas. Tipo, quem tá ali nos bastidores, muitas vezes não tem culpa, sabe? A pessoa com quem a gente tá se comunicando, o nosso criador de conteúdo está se comunicando e tá falando que, Ana, você tem que fazer de tal jeito. Aquela pessoa, às vezes, só tá recebendo ordem, então ela não tem muita culpa nisso. Mas sim, eu passo por isso com frequência. E muito criador de conteúdo passa por isso com frequência. Claro, a gente bate de frente pra algumas coisas. Eu já bati de frente com muitas coisas que eu falei, gente, isso aqui não faz sentido. E quando eu vejo que tá ultrapassando muito e tá me engessando, eu já deixo muito claro pra marca. Não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Mas muitas vezes, quem tá respondendo ali pela marca fala assim, Ana, só faz. Porque justamente, ela não é a pessoa que comanda ali, né? É a pessoa que só tá recebendo ordens. Mas ok, de qualquer maneira, se você puder evitar, limitar a criatividade do influenciador, é a melhor coisa. Tenta não impor 1001 obstáculos na maneira como que a campanha tá sendo estruturada. O marketing de influência, ele fica muito mais efetivo se existe uma cocriação. A marca e o influenciador trabalhando juntos. Além de que também existe uma outra coisa que é muito importante dentro da estratégia de marketing, é que se você ficar fazendo campanhas isoladas, ou seja, uma única campanha de um único post com um único influenciador ou com vários influenciadores, só que um post para cada um, geralmente isso gera pouquíssima conversão. O ideal é construir um relacionamento mais longo, onde o influenciador vai atuar na jornada do consumidor ao longo do tempo, falando mais vezes da marca e quem sabe se tornando até o embaixador da marca. E como que a gente faz para medir o retorno do marketing de influência? Esse aqui é muito importante que os creators também prestem atenção, porque muitos deles acham que o retorno é só com as métricas dos insights dos posts, né, que o influenciador tem ali. E não é só aquelas métricas que é usado para analisar se uma campanha foi efetiva ou não. Claro que eles são um ponto extremamente importante, mas se parar só nisso, vai estar analisando muito superficialmente todo esse rolê. Porque, como eu disse ao longo desse vídeo inteiro, o marketing de influência, ele vai muito além de curtida, de comentário, de visualizações. Claro que elas são muito importantes, também são muito importantes. Alcance, impressões, curtidas, compartilhamentos, comentários, visualizações, cliques. Tudo isso ajuda a entender se aquela campanha chamou a atenção, se gerou interesse e se houve algum tipo de movimento por parte do público. Mas ficar só nisso é ficar numa superficialidade, porque o marketing de influência não opera apenas na camada mais visível do comportamento, que são as métricas visíveis ali pra gente nas redes sociais. Não é só na quantidade de cliques, não é só na compra por impulso. Muitas vezes ele atua num lugar difícil de medir, que é a construção de familiaridade, de confiança, de conseguir enxergar uma conexão entre a marca e o cotidiano das pessoas. A maior parte das decisões de compra não nasce do nada. Ela
vai sendo construída ao longo do tempo. Eu, por exemplo, eu tô com uma lista de coisas que eu gostaria de comprar, gente, absurda, e todas essas coisas estão aparecendo em anúncios pra mim. Eu paro pra assistir todos os anúncios. Falta um pouquinho, assim, pra eu falar, nossa, eu vou comprar. Acho que eu só tô esperando virar meu cartão. Inclusive, os anúncios que estão aparecendo pra mim são tudo de creators. Eu tô achando fenomenal. Mas é isso, às vezes a pessoa não compra naquele momento daquele anúncio, naquele momento que postou aquele conteúdo, mas ela passa a conhecer a marca, começa a prestar mais atenção quando ela vê o nome daquela marca, associa aquela empresa a uma solução, a um estilo de vida e até mesmo a um valor ou até uma sensação, sei lá, de confiança, porque aquele influenciador tava falando daquela marca. E aí, quando chega o momento de comprar, a escolha dela não vai partir do zero. Ela já vai lembrar que aquele creator preferido dela falou dessa marca um dia desses. Hoje mesmo, gente, já faz acho que quase um mês que eu fiz conteúdo pra Contabilizei, né? E hoje uma amiga me mandou mensagem no WhatsApp perguntando: amiga, você tem um cupom de desconto aí pra gente usar na Contabilizei? Eu vi que você fez publi pra eles. Tá vendo? Pode ser que o retorno não seja ali naquele momento, mas vem com o tempo. E é por isso que medir o retorno de uma campanha isolada exige muito mais maturidade do que simplesmente você olhar um post e perguntar: e aí, vendeu ou não vendeu? De fato, em alguns casos, a campanha vai ter um efeito direto ali de conversão em venda, né? É o melhor dos mundos quando isso acontece ali na hora, quando você posta aquele conteúdo. Mas em outros, ele vai funcionar como um topo e um meio de funil, preparando o terreno para que a conversão aconteça depois. E se a marca não entende em que etapa que ela tá tentando atuar, ela começa a analisar de uma maneira ruim ali o resultado e acaba tirando conclusões injustas sobre o trabalho do creator. Muitas campanhas consideradas fracas não falham porque o influenciador era ruim ou porque o mercado deixou de funcionar. Elas falham porque foram desenhadas, foram construídas com critérios ruins desde o começo. Às vezes a escolha do creator foi baseada só em número, às vezes o briefing estava muito desalinhado, estava muito cheio de piriri, pororó, de coisas que precisa moldar ali o influenciador. Às vezes a campanha exigia confiança, mas a marca escolheu alguém que só entregava alcance. Às vezes a marca queria uma comunicação espontânea, mas sufocou tanto a espontaneidade daquele criador de conteúdo durante todo o processo de aprovação do conteúdo, que não rolou. E às vezes ela tá querendo ali uma conversão imediata de uma coisa isolada, de uma campanha isolada. Sendo que às vezes é uma marca, sei lá, de passagem de avião, uma marca de carro, marcas de, sei lá, imobiliária, que são marcas que você precisa ali alimentar um pouquinho mais o processo, né, na cabeça do consumidor para ele decidir comprar. Mas aqui eu tô exagerando, tem várias outras coisas. Eu, por exemplo, tô querendo comprar uma poltrona que não é o nível de um valor de um carro, mas não é eu ver o conteúdo de influenciador que automaticamente vou querer comprar, a não ser se aquilo já foi construído na minha mente há muito tempo. Então, uma campanha isolada não faz milagre. Ela precisa de continuidade, ela precisa de aprofundamento na mensagem. Por isso, quando a gente pergunta se o marketing de influência ainda vale a pena em 2026, a resposta não pode ser tão simples quanto o que eu fiz no começo desse vídeo, sabe? Que eu falei, é óbvio que funciona. Tem tudo isso aqui por trás. Ela vale a pena sim, mas não porque o creator é sinônimo automático ali de resultado. Vale a pena porque dentro de uma estratégia bem pensada e pensando também na tendência do mercado hoje, o creator consegue oferecer uma coisa que a comunicação tradicional, ou seja, a propaganda normal, né, que geralmente era feita, não consegue. Pelo menos não consegue com a mesma potência que tem um criador de conteúdo, que tem um influenciador, que é narrativa, personalidade, confiança. No fim das contas, o marketing de influência em 2026 está menos ingênuo do que já foi. Ele já não funciona nessa lógica preguiçosa de ai, manda o produtinho lá e posta um story. Pelo amor de Deus! A tendência do anúncio hoje é entretenimento, é entreter quem tá assistindo. E essa é uma habilidade que o creator tem. A marca só vai pegar emprestado. E pra quem é creator, essa reflexão aqui também é muito importante. Se você consegue gerar atenção, ótimo. Mas se além disso você consegue gerar confiança, repertório, identificação, aí sim você passa a ocupar um lugar que é interessante de verdade dentro desse mercado. Gostaram desse vídeo, meus queridos, meus anjos? Ó, nesse vídeo a gente falou bastante mais uma vez sobre a importância de você ser um creator de nicho e como eu sei que ser nichado é uma coisa que incomoda bastante creator, principalmente os mais criativos e os mais tagarelas também. Então eu recomendo você assistir a esse vídeo aqui, onde eu falo pra você sobre essa era que a gente tá vivendo, que é o anti-nicho, que ali eu te mostro como você pode abrir um pouco mais ali o seu leque dos seus assuntos pra não ficar só na sua linha editorial, só no seu nicho, mas sem deixar de ser estratégico também com o seu negócio como creator. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não tem dúvida nenhuma, mas ficou aqui até o final, você é um
grande anjo na minha vida, muito obrigada por estar aqui. Deixa pelo menos um coraçãozinho azul nos comentários pra eu saber que você ficou aqui até o final, beleza? Grande beijo pra você. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!